Né? Então, hoje a gente vai continuar então, com a terceira viagem missionária de Paulo, né? Só que da outra vez, como eu já expliquei antes do culto, a gente passou um pouquinho rápido, eu passei um pouquinho rápido, eu queria retomar a partir do versículo 18, do capítulo 18 também, para depois ir até o final do 19. Agora, uma coisa também que eu queria enfatizar é que a terceira viagem, a gente vai falar da terceira viagem missionária de Paulo, né, que é a última viagem que ele fez antes de ser que ele na volta dessa viagem ele foi preso em Jerusalém e voltou para Jerusalém e foi preso lá, né? A partir de então, bom, esse aqui não vai ser nesse capítulo, vai ter outro capítulo aqui. Mas só para explicar um pouquinho como é, essas viagens, essa terceira viagem vai ser a última por isso, porque certamente ele teria continuado se não tivesse sido preso pelos romanos, pelos judeus, e depois pedido para ser julgado lá em Roma. Então, certamente que ele ia continuar. Mas, de toda maneira, essa viagem, ela é como que a gente poderia falar? Um recapitulativo, especialmente da segunda viagem. Porque ele não está abrindo, assim, novas cidades, novas igrejas. Ele está mais revisitando todo mundo. Só que com muito mais ênfase, porque agora já tem cristãos, né? Já tem... ele está querendo os levantar, porque certamente quando ele chega em alguns lugares, estava meio difícil, né? Imagina, tinha só um punhado de cristãos lá, que ficaram, né, nessas cidades, eram tudo cidades, principalmente gregas, quer dizer, com influência grega, né, que a gente viu. Então, eles adoram, essa aqui a gente vai ver também nesse capítulo, eles adoravam a deusa Diana, né, Artemis, que é a mesma. Então, ele teve muito trabalho. Ele ficou nessa viagem, foi a mais longa. Ele ficou 3 anos só em Éfeso. A gente tinha pregado sobre isso uma vez, sobre o templo de Éfeso, sobre como ele teve, ele foi, como que a gente fala? Ele teve que batalhar lá em Éfeso, mas que também ele pôde propagar a palavra de uma maneira muito eficiente. Por isso que ele ficou tanto tempo lá. Então, vamos então retomar Atos 18, a partir do versículo 18. Que a gente vai ver aqui o início mesmo da terceira viagem, que a gente passou meio rápido por cima da outra vez. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Corinto, a gente lembra, está na Acaia, hein? Onde tem Atenas e Corinto, está bem na mesma região da Grécia, já na Europa. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Eu não sei bem qual era esse voto, que ele ainda praticava essas regras judaicas. Está bem escrito aqui, costume judaico. Hein? Tem nada a ver com... A gente não tem que imitar isso. Não é um costume cristão, hein? É um costume judaico. Levando não, costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria. Então, voltou para a Ásia, hein? Levando consigo Priscila e Aquila. Chegando ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga, enquanto estava lá em Éfeso, hein, para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então, essa aqui ele falou para Aquila como que chama? Priscila e Aquila, certo? Então, zarpou de Éfeso, partiu de Éfeso, e a partir das... Então, zarpou de Éfeso. A partir da seguinte... Não, a parada seguinte, desculpa. É que eu estou com muito rabisco aqui dentro. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém. E visitou a igreja,
Em seguida, voltou para Antioquia. Antioquia era o início, a cidade onde ele tinha a igreja, que estava fora, a maior igreja da Ásia, né, da Síria, lá, que estava fora de Jerusalém. Então, da onde ele tinha partido, é Antioquia, certo? Então, ele passou por Jerusalém, ficou um pouquinho lá, foi para Antioquia. Em Antioquia, depois de passar algum tempo ali, na Antioquia, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Então, ficou um pouquinho em Antioquia, e depois voltou, quer dizer, iniciou a terceira viagem, mas voltando por onde ele já tinha passado, certo? Subindo agora a Ásia para voltar, para ir de novo para a Europa. Então, ele passa por essas igrejas da Galácia, os Gálatas, toda essa região que está na Ásia Menor, pela Frígia, visitando e fortalecendo os discípulos. E isso foi aqui o início da terceira viagem. Enquanto isso, que acontecia isso, que ele tinha voltado de Éfeso, passando para Jerusalém, indo para Antioquia, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo vou reler. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente e conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus, com um profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Então, quando a gente fala aqui de caminho, a gente fala do cristianismo, dos cristãos. Os judeus, eles chamavam os cristãos de seguidores do caminho, porque Jesus é um caminho, é um só caminho que leva a Deus, né, também. Então, aqui vai ter muitas vezes a referência do caminho, mas quer dizer Jesus, né, o cristianismo. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Aquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, como estava escrito, ele conhecia somente o batismo de João, né? Aí, Priscila e Aquila tinham ouvido ele falar, aí chamaram ele de lado para não expor para todo mundo, e falaram, escuta, está tudo certo, você está falando, mas tem mais o batismo de João, tem um batismo no Espírito Santo, porque Deus foi embora, Jesus foi embora, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou com o Espírito Santo. Então, eles explicaram melhor, mais a fundo, a doutrina realmente cristã. Apolo queria percorrer a Acácia, é justamente lá a parte, ele está aqui na Ásia, ele queria ir lá para a parte europeia, onde tem Atenas e Corinto. Essa aqui é a Acácia, certo? Acaia. E os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem, lá de Corinto, né, de Atenas. Ao chegar, foi de grande ajuda para aqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras demonstrava-lhes que Jesus é Cristo. Então ele estava realmente pregando muito bem lá em Corinto, né, principalmente. Só que a gente vê aqui nessa parte, é relatado quando ele realmente encontrou, só a partir do momento que ele encontrou Aquilas e Priscila, certo? Só que quando ele chegou de Alexandria, ele chegou já bem instruído, né? Está escrito. Então, certamente ele subiu pela terra e não de Alexandria, do Egito, pelo mar, para lá, porque senão, para Éfeso, senão ele não sei quem teria assim instruído ele tão bem. Né? Então, certamente subiu pelas igrejas que Paulo já tinha aberto, né? Por Jerusalém, etc. E subiu. Então, pela terra. Só que aí, então, até encontrar Áquila, Priscila, quando chegou em Éfeso, pode ter demorado um pouco. A gente vai ver agora, no 19, que tinha lá um pessoal que tinha sido instruído por ele. Eu estou fazendo esses parênteses para a gente entender o que a gente vai ler agora em seguida. Enquanto, no
capítulo 19 agora. Enquanto Apolo, então, estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Éfeso, onde está, então, ele tinha prometido voltar para Aquila e Priscila. Onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que exista o Espírito Santo. Aí ele pergunta: então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João. Responderam. Que é o batismo do arrependimento. Né? Paulo diz: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, por Paulo. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, esses 12 discípulos, a gente pode se perguntar, mas se eles estavam em Éfeso, quando Paulo chegou em Éfeso, como que eles não tinham sido instruídos por Aquila, Priscila, que instruía eles mesmos, tinha instruído justamente Apolo, nesse batismo. Então, por quê? Porque Apolo, quando ele chegou lá, ele encontrou muitas pessoas que ele instruiu, como ele o fez depois em Corinto. E certamente, isso que se imagina, não está escrito, mas todos imaginam que certamente ele tinha sido instruído por esses 12, por Apolo, que justamente conhecia lá em Efésios só o batismo de João. Exatamente. É que não tinha chegado ainda a conhecer o Priscila Aquila. Hein? Sim. Aí eu queria só fazer um parênteses mais, também aqui está escrito que quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles falaram em língua e profetizaram. Eram aos todos 12 homens. Primeiramente, esse falar em língua é realmente um falar em línguas. Hoje a gente perde um pouquinho isso, infelizmente. Eu estou falando em língua desde que eu tenho o quê? 20 anos? Não, 24 anos. Eu acho quando eu me batizei. Mais ou menos, logo depois, uns dias depois, eu falei em língua. Mas eu vou falar um testemunho meu. Se fosse hoje, que eu recebesse, que eu me batizasse, como vocês se batizaram, eu não sei se eu falaria. Eu não sei. A minha irmã pode testemunhar do próprio batismo dela, de falar em como que se desencadeou isso. Mas, para mim, se desencadeou de uma maneira tão normal e natural, porque a gente não tinha todo esse... Eu acho que uma coisa na cabeça. Com a internet, com tudo que a gente vê, eu era muito ingênuo, muito... Como que a gente fala? Muito inocente. Então, se está escrito... Né? Foi natural, isso. Se está escrito na palavra, que a gente fala em língua, para mim, eu tinha que falar em língua, entendeu? Era normal. Só que hoje a gente está se perguntando 25 mil vezes, mas será que é o Espírito Santo? Será que não é um cara que joga o paletó? A gente vê na internet, né? É que é tudo fingido. Eu nunca me passaria na cabeça que eu poderia fingir, entendeu? E hoje, a maioria das pessoas tem medo, eu vejo isso, em outras igrejas. Porque eles pensam, se eu começar a falar, ou vão pensar que eu finjo, ou eu talvez estou fingindo, entendeu? Então, a gente tem que tentar e voltar a um estado mais puro, né? Na nossa cabeça. Porque, senão, a gente não pode acreditar no que a gente vê. Só que está no subconsciente, está nos afetando. Está nos afetando isso aí. Eu acho que é por isso que hoje tem muita gente que fala em língua fingido, porque realmente não tem o espírito. Porque eles querem falar em língua porque viram, né? E não porque realmente eles têm essa profunda vontade no coração. É porque viram. Quem tem a profunda vontade fala, se eu falo, será que não vai ser fingido como eu vi? Então, eu acho que esse aqui é um pouquinho um problema. Mas também,
Do outro lado, não tem importância. Porque, como Paulo fala, ele gostaria que todos falassem língua. Não, mas para a gente mesmo. Porque o falar em língua, ele é para a gente, ele não é para os outros. Eu não falo em língua muito aqui, porque só se eu tivesse alguma coisa um dia. Mas eu evito, lógico, quando eu oro, eu gostaria às vezes, de repente, falar alguma coisa em língua. Mas aí eu evito, como fala Paulo, a menos que alguém traduza assim. Mas está escrito, o falar em língua é para a gente se fortalecer. Então, porque é uma comunhão com o Senhor, uma comunhão íntima entre a gente e o Senhor. Então, ele fala, eu gostaria que todos falassem língua, porque o dom mais normal, mais fácil, mais prático é para a gente. Agora, ele não está falando, vocês têm todos que falar em língua. Ele não é uma condição, porque o batismo do Espírito Santo, a gente é batizado de qualquer forma, porque é impossível o Espírito Santo morar no nosso coração, né? Fazer de nosso corpo um templo, se a gente não tivesse batizado no Espírito Santo. Então, quando a gente se batiza, a gente recebe isso. E quando a gente segue e consegue uma comunhão com o Senhor, e que a gente consegue se afastar de tudo que é do mundo, é a primeira grande prova que a gente é batizado no Espírito. Porque ninguém vai ter a vontade de sair do mundo se não fosse pelo Espírito Santo. Isso não existe. Isso não existe. É só o Espírito Santo que nos mantém afastada do pecado e das coisas ruins. Porque nós não temos essa. A gente é de carne. A gente é feito de pecado. Então, quando a gente consegue, como a gente aqui, consegue a escutar, a querer viver. Não estou falando que a gente está vivendo 100%, porque a gente é humano ainda. Entendeu? Mas isso é a grande prova do batismo. Hein? Profetizar aqui é falar das bondades de Deus, de Cristo. Hein? Não é profetizar em relação à igreja. Eles não estavam dando nenhum novo. Porque na palavra aqui, eles sempre usam profetizar. Mas na verdade aqui seria encorajar. Né? Eles davam palavras de encorajamento para o pessoal que estava presente lá. Continuando. Em seguida, no versículo 8, Paulo foi à sinagoga. Ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Você vê que demorou uns 3 meses, ele ia uma vez por semana, no sábado na sinagoga, uma vez por semana. Aí lá, por 3 meses, são 12 sábados, né? O 12º sábado começou a dar problema, depois de 3 meses. Aí ele falou, aqui você não vem mais, aqui eu não posso mais ir. Aí ele foi lá na escola de Tirano. Esse Tirano não era um tirano que era mau, era o nome dele. A escola de Tirano. Tirano devia ser um filósofo mais, assim, da sociedade, da nata, rico. Ele devia ter lá um prédio. Eu tinha estudado isso numa outra pregação. Lá em Éfeso, ele tinha um prédio onde ele alugava ou colocava à disposição salas para os filósofos ensinar. Essa escola em Éfeso era muito conhecida na Ásia Menor. E muita gente ia para lá para receber a educação filosófica grega, hein? Na verdade. Então, quando ele fala que ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, é que ele estava disputando, historicamente, isso aqui não está na Bíblia, mas na história, a gente vê justamente esse prédio, essas salas, elas eram ocupadas por filósofos. Ele estava disputando diariamente uma sala, dividindo uma sala com algum filósofo. Ou talvez até pegando essa sala
todo dia para ele. Isso a gente não sabe muito bem. Você estava dividindo, você estava, por exemplo, ensinando à noite, em um outro durante o dia, uma outra filosofia, mas ele ficou, fato é, que ele pôde ficar 2 anos nessa escola ensinando a palavra. Então, a partir daí, como via muita gente de fora para ser ensinado nessas várias filosofias, obviamente eles passavam também pelas mãos de Paulo. Eles eram interessados em todas essas coisas. Então, isso propagou a palavra em quase toda a Ásia Menor, através de algumas pessoas que iam lá e voltavam para os lares deles. Hein? Passando a realizar discussões, que são pregações, hein? Diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. A gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Ouviram a palavra do Senhor por causa disso. Hein? Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários nesse tempo. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados das suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Agora imagine essa frase aqui, ela desencadeou até hoje umas coisas terríveis. Porque aqui não está escrito, Paulo estava ungindo uns pedaços de tecido, roupas dele. Não. Ele estava usando roupas, as suas roupas, estava realizando milagres lá, sinais normais, não através de roupas. Ele não estava ungindo roupas e realizando milagres com essas roupas. Ele estava vestindo, usando, talvez lenços que ele tinha na cabeça, o lenço que ele transpirava, não sei. Não está escrito. Esses lenços que ele deixava, eles eram não ungidos por um poder. Eles eram pela fé. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres. Quem concedeu era Deus, não é? Não é Paulo. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Mas é Deus que concedeu. Isso tem que ser muito claro. Não tem nada a ver, Paulo não tinha poder nenhum. É Deus que concedeu esse poder a Paulo. Ele tinha poder, mas por Deus. Quando lenços ou aventais são coisas que ele usava, usados por ele, não usados para fazer milagre, usados de roupa, hein? Por ele, eram colocados sobre os enfermos, estes eram curados das suas doenças, e deles saíam espírito maligno. Mas isso é porque eles pegavam as pessoas, pegavam as roupas dele, que ele deixava, que ele tinha usado, aí eles levavam e iam usar lá. O que curava os doentes é a fé que essas pessoas tinham. A gente vai ver isso agora, logo, quando uns judeus começaram a se usar das mesmas palavras que Paulo, quando ele caçava demônio, como que a gente fala? Faziam um exorcismo, aí eles copiaram, passaram a usar as mesmas palavras, e não deu certo. Por quê? Porque eram judeus, eles não tinham essa fé. Agora, essa pessoa... mulher também que tocou na túnica de Jesus. Sim, mas é a fé dela. A fé dela, né? Entendeu? Aí Jesus sentiu uma coisa sair. Não é que a roupa tinha poder. Exatamente. Entendeu? Então, Deus, ele se manifestou através das pessoas que usavam esses pedaços de pano, mas ele não se manifestou no pano. Ele se manifestou na pessoa, na fé, através da fé da pessoa. Mas não é o pano, ele não tinha poder nenhum. Claro que quando a gente lê literal, quando eles usavam, aplicavam esses panos, eles eram curados. Mas não o pano. É lógico, o pano não pode ter poder. Desde quando um pano poderia ser... Isso seria o ocultismo. Mesmo como ocultismo, se alguém põe uma... Sei lá o que eles fazem nessas coisas, eles põem uma garrafa de vinho, um frango morto. Não um frango morto que tem poder. Certo? Um trabalho de Satanás. É Satanás. É a fé que eles põem
em Satanás. E isso é a mesma coisa. Nunca vai ser uma mesa, nunca vai ser uma cadeira, como nos falar, os bancos da igreja do templo estão ungidos. Não existe. Como que vai ter uma unção divina, espiritual, em cima de um banco? Seria idolatria. Então esse banco é ungido, é sagrado. Tem uns pastores que falam isso. Entendeu? O palco, como que chama? Não o palco. Tem um nome. Não é o palco, o altar. O altar é ungido, ele é sagrado. Não existe, ele não está num templo judaico. Hein? Então, isso seja muito claro, porque através dessa frase, tem muita gente que está ungindo panos, ungindo rosas, ungindo areia, ungindo água, ungindo sal. Isso, pelo amor de Deus, né? Que a gente não vai entender isso num sentido que não foi colocado em lugar nenhum na palavra, tem isso nesse sentido. Mas em todos os lugares tem a prova do contrário, certo? Alguns judeus agora, viajavam pela cidade, expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor. Jesus dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Sebá, um dos principais sacerdotes. Eu vou falar, você vê, esse aqui era sacerdote da sinagoga, então, judeus. Na verdade, quando eles falam, eles tentam fazer isso, porque eles não criam em Jesus. Eles criam no poder da palavra. A palavra em si não tem poder, se não tem a fé em Cristo atrás. Então, eles tentavam repetir o que Paulo falava, né? Tentavam imitar a Paulo. Algum momento funcionava, algum momento não funcionou. Entendeu? Porque quem está obedecendo ali é Satanás, são os demônios, tem nada a ver. Mas nada a ver com. Não é porque é sacerdote. Sacerdote judeu está no judaísmo. Entendeu? Então, vamos. Certa ocasião quer dizer que em outras certas ocasiões o espírito saía, era mandado embora. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Sendo os filhos do sacerdote. Ele não os conhecia, tendo autoridade espiritual, certo? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos, nus e feridos. Entendeu? Isso é como se hoje algum pastor, que se diz pastor com sei lá qual autoridade, ou algum padre, fizesse isso, que os espíritos pulassem em cima dele. Isso seria muito bem possível. Né? A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, quer dizer, gentios. E sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, por que o Senhor permitiu isso? A gente ver agora, para poder engrandecer o nome dele. Ele permitiu que esses demônios, ou que eles mandassem embora alguns demônios, sem ter nada para achar que eles tinham autoridade. E de repente ele falou: agora não vai mais, não. Agora o demônio vai pegar você. Ele deixou acontecer. Por quê? Porque ele quisesse realmente demonstrar que quando o Paulo fizesse isso, funcionava mesmo. É que o Paulo tinha a autoridade. É Jesus Cristo. Como fala o demônio? Então ele fala: peraí, eu conheço a Paulo, eu conheço o Jesus Cristo, mas a vocês eu não conheço, apesar de serem os filhos da solenidade religiosa da cidade. A gente tem que ver isso. Então foi para engrandecer o nome de Cristo. 18.
muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Aí se arrependeram, mas não do batismo de água, mas confessaram espontaneamente suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado a feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. É muito dinheiro. Isso equivale, talvez, hoje, a... porque um dia de trabalho vale quanto? R$ 150. Então, se uma moeda era um dia de trabalho, seria 150 vezes reais, vezes 50.000. Então, é muito, muito dinheiro. Então, a gente vê que esses aqui, eles foram realmente arrependidos, teve um arrependimento de verdade, porque eles pegaram as coisas deles, que eram livros, que ensinavam todas essas coisas de feitiçaria, e queimaram, jogaram fora. Então, isso é arrependimento com obra. Como quando a gente fala hoje, vocês vão se batizar, mas antes de se batizar, vá um pouquinho tenta arrumar as coisas da tua vida, porque não adianta se batizar e não mudar nada. Então a gente tem que ter consciência. O batismo não é uma coisa assim, eu acho que não. Então é bom a gente reparar o que a gente fez de errado, o que o Espírito Santo nos mostra. Não, isso aqui você pode reparar, isso não precisa. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia antes de ir a Jerusalém. Impelido quer dizer empurrado, movido para ir lá. E passa de Efésios para a Europa, então, para a Caia, onde tem Corintos e Atenas. Então ele foi para lá. Então, enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província de Ásia, em Éfeso. Mas não ficou muito tempo, não. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso, por causa do caminho, por causa do cristianismo. Começou com Demétrio, Ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis, que é a mesma que a Diana. Artemis em grego é Diana, acho que em latim, uma coisa assim. E que empregava muitos artifícios. Ele os reuniu, e outros que trabalhavam em ofícios semelhantes. E disse, ele reuniu lá todo mundo, que não era cristão, ou que não tinha ouvido e não seguido as palavras do Paulo. Agora a gente tem que imaginar, Paulo, ele pregou lá 2 anos, no total 3 anos, antes de começar nessa escola. 2 anos na escola é 1 ano antes já sem estar lá, entre a sinagoga e ficando por aí. Então, depois de 2 anos, estava indo tudo bem. A gente vê que, de novo, eles puseram algum povo para se rebelar. E mandaram os outros, não, vão gritar agora essas coisas, porque não dá mais. Porque, na verdade, aqui, ninguém era interessado na deusa Diana. É lógico. Só que eles usavam o nome da deusa porque estavam vendendo isso. Mas você acha que eles estavam devotos? Não, porque senão eles já iam reagir bem antes. Mas uma vez o povo não começou a mais comprar, aí... Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas, ídolos, não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa, com certeza, me preocupa com o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que essa deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, isso é um pouquinho exagerado, seja destruída
destituído de seu grande prestígio. Também ela não era adorada em todo o redor do mundo, né? Então, do mundo lá. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, toda a cidade estava numa confusão. Você vê que eles ouviram isso, começaram a gritar umas palavras lá de grande Artemis. Daqui a pouco, toda a cidade estava em confusão. Quer dizer, se toda a cidade entrou em confusão, eles não sabiam realmente por quê. Quem depois estava ouvindo gritar. Conflito, né? Você está ouvindo gritar lá, a maioria eles se juntavam. Vamos gritar junto. Mas é isso. Exatamente. Eu não vou repetir, cara. Mas é isso mesmo. Entendeu? Eles se juntavam, nem sabem. Aqui está escrito. O povo correu. Não. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda entrava em confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiro de viagem de Paulo. Eles eram discípulos que ele tinha feito lá. Ele também quis entrar, o Paulo. Mas os discípulos não permitiram. O anfiteatro é uma coisa assim, meio redonda, é como uma ferradura de cavalo. Aí tem os dirigentes aqui, o povo tudo sentado, hein, em degraus. Assim, é bem. Aí cabia lá no anfiteatro de Éfeso entre 25 mil e 40 mil pessoas. Não era pequeno, não. Aí os discípulos falam: não vai lá, não. É muita gente gritando. Então, não é isso, não. O povo correu para o anfiteatro. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, esses aqui são os mamambam, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a sua vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Você vê? Eles não tinham, eles nem sabiam o que eles gritavam. Um gritava uma coisa, outro gritava outra coisa. Eles gritavam, eles eram rebeldes. Na verdade, a maioria nem sabia por que estavam ali. Você vê que eles foram lá, é como, imagine, a gente não tem rádio, não tem televisão. Está lá no estádio, em Itapecerica, você estava escutando um pessoal gritando. Mas você fala: eu disse, vamos lá também, que está acontecendo alguma coisa lá. Era isso. Entre a multidão, os judeus empurraram o Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Esse Alexandre, ninguém sabe quem é. É um judeu, que os caras empurraram lá na frente para explicar o que estava acontecendo. Porque cada um estava gritando alguma coisa. Então, ele fez sinal, pedindo silêncio, e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande Artemis dos Efésios. Aí sim. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: o escrivão, geralmente, nessa cidade, era um homem muito influente, porque ele era um homem instruído. Ele era o escrivão que registrava todas as leis, todas as coisas. Era tipo o cara do cartório. Então, ele tinha autoridade. Aí, por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadão de Efésios, todos sabem que Efésios é guardião do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Essa aqui a gente já ouviu, né? Que a imagem foi encontrada no rio. Então, aqui foi encontrada no rio, essa aqui caiu do céu. Né? Portanto, sendo este um fato inegável, não pode negar que ela caiu do céu para nós. Quem poderia negar isso? Mas na Suíça tem também ela? Não tem isso, não. A gente não. Os católicos, eles não têm essa história
a Virgem foi encontrando. Só tem católico? Tem muito. Só que eles adoram. Eles são tipo. Não, são católicos. Né? É. Vem de lá, de Roma. É de Roma. Roma é. O Brasil vem tudo da Europa, aqui. Entendeu? Só que aqui tem uma veneração que é diferente, a Aparecida. Que é um santo daqui do Brasil. Essa Nasceu aqui. naquele rio que passa lá perto. Então, essa aqui é bem brasileiro, não existe lá. Não tem Aparecida lá. Entendeu? Lá tem a mãe de Jesus. Só. Já é bastante. Entendeu? Mas não tem esse culto a essa santa. Aqueles falam que a Aparecida é a Maria, não? É Então, mediadora. sei lá. Mas deixa eu te falar, lá não tem imagem? Tem. Sim. Tá cheio de imagem. Tá tudo igual. Só o negócio que não tem um ídolo que foi encontrado no rio. Não. Esse ídolo Eu foi. veio de lá e caiu no rio aqui, aí não deu tempo de chegar, e o pessoal achou, aí falou, não, já. Não, esse aqui foi um que acrescentou. Diz que ela apareceu em várias partes do mundo, em várias situações diferentes. Agora tem uns que vê ela. Na Espanha ou no Portugal? Sim. Tem aparições. Agora. Lugares especiais onde É. eles vão para festa. Tem uns 50 anos começou. Ela começou a Ela tem aparecer. o quê? Cristina, São Francisco, São Francisco. Tá todos santos iguais. Só ela tem. Essa coisa de. Eu acho que não tem, nunca ouvi falar. Ela foi encontrada aqui no Brasil. Não tem nada a ver com o catolicismo lá de Mas Roma. tem outras aparições, né? Em Portugal, em um lugar ou Espanha. Sim, mas esse aqui é recente, menino. Há 50 ou 100 anos, nem 100 anos, que tem essas aparições. Aí, porque esse aqui é tudo comercial. Eles fazem peregrinação. É como em Lourdes. Então, Lourdes é na França. Em Lourdes tem lá, eles vão. Aí, mas lá é Maria. Não é? Alô? Lá é Maria, não é? Então, eles vão e tem uma imagem de Maria. Aí, lá, quando você faz sei lá o que, lá em Lourdes, aí você é curado. Você tem que andar a pé. É como quando você vai daqui para Aparecida, vai a pé, depois recebe a tua bênção. Não é igual um outro. Tem vários lugares assim, mas não é com essa. E ela transfigurou, né? Eles falam que é a mesma coisa que Jesus também. Que ele é igual a Aparecida. Em cada lugar ela aparece com a É sério? É sério. Ah, bom. Não sabia não. Aí, então, lá deve ser a mesma coisa. Tem umas coisas que caem do céu, entendeu? Não, de repente tem umas aparições. Tem um cara que fala lá, eu estava na missa, aí eu vi na janela se formar uma cruz, sei lá, eles inventam cada coisa. E de repente, essa capela lá fica tanto beatificada. E quando quem vai... E todo mundo vai entender que tudo... Não existe tudo isso, hein? É tudo coisa de Satanás. Então, continuando. Realmente é de Satanás. É para afastar o povo de Deus. Onde eu estava agora? Então, 36. 36. 35, vai. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadão de Efésios, todos sabem que Efésios é o guardião do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Isso é verdade. Paulo e todos eles não falaram. Eu falo às vezes assim. Esses católicos são ruins. Então, Ele só pregou a verdade. Ele só pregou sobre Deus. E para eles, se ele está trazendo um ensino verdadeiro... Eles pararam de comprar as coisas. Entendeu? Eles se afastaram disso. Mas ele não precisou. Isso é ruim. Quando a gente precisa desmontar o outro para provar que a gente é certo. Não, eu não deveria fazer isso assim. Só como me refiro a algumas coisas estão erradas. A gente só deveria pregar a palavra. Pronto. Entendeu? O resto. Só de pregar a palavra aqui, ele já arrumou confusão. Só que às vezes só de você pregar, se você lê um negócio. Mas na verdade, o Paulo queria fazer isso. Ele queria ir lá
Ele fala, não, certamente. Mas o pessoal não deixou ele. Entendeu? Porque ele já tinha sido apedrejado uma vez. Porque quando você fala isso, deixa de ser mais uma evangelização e é um ataque. Sim. Você está entendendo? Sim, mas como a gente não, eu pelo menos, eu não vou colocar outros no mesmo saco. Mas eu, às vezes, sou muito, assim, humano, infelizmente. A sabedoria do alto, ela vem depois que a sabedoria de baixo, ela já se manifestou. Isso é ruim. A gente é tarde demais, você acaba sendo uma pedra de tropeço, afasta as pessoas. A gente tem que pôr um freio na boca. Parece que tem que a gente é muito possível, eu também sou assim. Entendeu? Mas o Pedro também era assim, um pouco. Mas ele não pode pegar os maus exemplos para fazer disso um bom exemplo. Então, a gente tem que reconhecer. Se a gente já reconhece, já é metade caminho andando. Não é? Então, vocês trouxeram esses homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra nossa deusa. Se Demétrio e seus artifícios têm alguma queixa com... Não sei o que é artifício. Os caras que fazem as coisas. Sim. Que são os artesãos. Se Demétrio e seus artesãos têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvi-los. No caso, para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas também em assembleia, conforme a lei. Não é maravilhoso, hein? Esse cara fala muito bem. Ele fala realmente como um juízo, ou alguém que tem realmente juízo. Não tem a lei. Vocês vão querer fazer justiça? Vocês vão querer o quê? Não dá. Eles não fizeram nada. Tem alguma coisa, tem a lei. Corremos. Então, se a gente fizesse isso, corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer, porque eles não atacaram ninguém, é menos a deusa. Então, os despediu e a multidão se dispersou. Então ele falou, vão embora, vamos voltar para casa. Vão em casa e a multidão se dispersou. Então ele foi muito sensato, evitou um grande desastre, realmente. Isso também certamente tem a mão do Senhor, que deve ter usado ele, né? Porque nesse tumulto de fracassados do demônio, porque todos eles eram adoradores de Artemis, gritando o nome dela. Então isso tem nada a ver com Deus, né? Tudo gente que são do capeta, certo? Então, amor, ora agradecer. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por nos dar esse